Olá, portistas! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Olhar do Dragão na Dragons Radio. Tininho, Augustino e Inês recebem hoje Bruno Alves, streamer portista muito seguido nas redes sociais. Não percas a entrevista, fica connosco. Nós demos início a este segmento novo aqui na rádio, que é o Olhar de um Dragão. Sim. Em que o nosso primeiro convidado foi o Vieirinha. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver ou até de falar com ele sobre... Ainda não, isso. mas eu falei com ele sobre isso quando fui à luz, nós falámos. Devia já ter-nos levado a todos também. Acho que Olha, essa seria uma opção. Eu acho que pronto, o estádio não estava cheio na íntegra, então se o Benfica quisesse disponibilizar mais uns lugarzinhos, nós acabámos por encher ali a parte superior e aí daria para todos. Eu acho que encheríamos o estádio inteiro. Se soubesse essa possibilidade também acredito que sim. Assim, olha, eu vou passar a palavra a eles para, se quiserem dizer-te alguma coisa, se não ao Tininho para começar então esta entrevista. Ok, força. Boas, Bruno, então antes de mais queria-te agradecer por aceitares o nosso convite. É um prazer ter-te aqui na nossa rádio. Eu é que agradeço, desde já. Nós já te seguíamos no TikTok e também no YouTube, como tu comentas os jogos todos da Liga e isso tudo. Sim. O nosso projeto, a Dragons Radio, criámos sensivelmente há um ano atrás para começar a relatar com o meu irmão, que é neste caso o Tininho, e relatamos jogos do Porto, mas também da seleção. Não relatamos outros jogos porque também não temos tempo, mas também porque seria um bocado complicado porque nós não somos muito parciais. É o problema maior em fazer isto. E é um bocado complicado, e até no teu caso até admiro um bocado o que tu fazes, porque não sei se tinha tanta paciência e conseguia fazer como tu. E pronto, começámos a relatar, porque gostamos de ouvir os relatos de futebol na rádio, na Antena 1, TSF e isso tudo, e decidimos, vamos lançar numa brincadeira, e foi assim, começámos também a partilhar conteúdo do Porto, a atualidade, fazemos alguns podcasts, e também com a ajuda da Inês, porque isto aqui é um projeto já de família, porque a Inês é a nossa prima, e começámos todos juntos, e como ela trabalha no mundo da comunicação, é a nossa community manager, já tem alguma experiência nas redes sociais e ajudou-nos bastante. Ora bem, isto começou a bem dizer como um projeto da vossa família concretamente e agora está-se a alastrar para a família portista, não é? Na verdade, isto funciona a bem dizer como uma família aqui dentro do clube. A nossa família é quase toda portista, a bem dizer. E então foi assim que nós começámos todos. Não sei se tens alguma pergunta sobre a nossa rádio, o nosso projeto. Se quiseres. Olha, pelo que eu sei, ou pelo que a Inês me disse, eu acho que vocês vivem no estrangeiro, não? Isso foi uma coisa que eu não realcei. Vivemos em França. Exato. Neste momento, emigramos quando éramos miúdos e não podemos acompanhar o Porto em Portugal o ano inteiro. É normal. Se pudéssemos, íamos ver mais jogos. Assim que temos a possibilidade de ir a Portugal, a primeira coisa que fazemos é ver o Porto. Ainda agora há pouco tempo no Natal fomos ver o derby, o clássico na Taça de Portugal, foi muito bonito, não sei se lá estavas a ver, mas... Sim, eu fui ao Valado ver o Sporting Porto, também fui ao Valado ver esse jogo. Estamos a falar do Porto Benfica. Porto Benfica. Ok, aqui no Dragão. Eu fui ver um deles, eu já não me recordo se fui ver o da Taça ou do Campeonato, eu acho que foi o da Taça, mas já não me recordo, mas sim, também foi um deles. Foi qualquer coisa de excepcional, a ganhar logo no início por bastantes golos. Exato, foi esse que eu fui ver. O Ivanilson até cá por ser expulso no final da primeira parte, se não estou em erro. Acabamos com um gol no lado também na segunda. Sim, que era o 4-0, gol do Sérgio Oliveira, mas o Fábio Cardoso, se não estou em erro, faz lance, ou é o Sérgio, alguma coisa assim. Já não me lembro muito bem, mas foi qualquer coisa assim. Podemos começar com as perguntas então do nosso lado. Vou deixar aqui a palavra a Tininho para começar. Força. Então, boas, Bruno. Sou o Tininho. Vou-te fazer agora então os inícios das nossas perguntas. Queria saber como começou a tua paixão pelo Porto? Olha, eu sou um bocadinho suspeito,
porque o meu pai era portista, e o meu avô também era portista. Então o meu lado paterno era o lado que mais ligado ao futebol estava, e eram logo influências diretas de quem eram portistas, ainda para mais raçudos, ferrenhos, como os portistas são conhecidos. Inicialmente não ligava muito ao futebol quando era mesmo criança, mas a partir de 2010, aquela época em que o Porto, por intermédio do André Vilas-Boas, conseguiu limpar tudo, foi onde eu comecei verdadeiramente a olhar para o futebol de outra maneira, porque até lá achava piada, mas não ia além disso. A partir daí comecei mesmo a gostar. As influências tiveram alguma importância neste meu portismo que eu neste momento tenho. Foi muito pelo meu pai e pelo meu avô. Desde cedo me deram olhar para o clube, não só para o clube como também para a cidade, porque eles viviam cá e tudo mais. Então foi por aí, a bem dizer. Eu depois comecei a gostar muito da maneira do Porto ser, tanto a nível interno e externo, a essência do clube, o futebol praticado, a história, as pessoas. Depois também há esta ligação do clube com a cidade. Eu gostava da cidade. Foi uma combinação perfeita, digamos. Ok. Pronto, então e agora? Tinha outra que é como e quando decidiste partilhar essa tua paixão pelo Porto nas tuas redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok? Olha, esta é uma pergunta muito interessante, porque eu antes de começar a fazer conteúdo focado em mim, pronto, eu tenho algumas páginas de apoio ao Porto, nomeadamente o FC Porto ao Minuto. Esta página no Facebook já data desde 2014, se não estou em erro. Pronto, e eu a partir do momento em que comecei a olhar para as redes sociais, ver a visibilidade que elas davam e tudo mais, isto ainda muito cedo pensei, por que não, através delas, espelhar o meu amor pelo Porto? Tanto que nos primeiros anos eu só criava conteúdo mesmo focado no Porto, tanto que no Facebook, por exemplo, a página tem 120 e tal mil seguidores, no Instagram criei mais recentemente em 2018, já tem 20 mil, e era tudo focado com o Porto. Até que anos mais tarde eu olhei para isso e pensei, por que não começar a fazer algumas coisas também do meu lado, onde eu tivesse uma intervenção mais clara, porque eu ia aos estádios, apoiar o clube e tudo mais, e eu sempre também olhei para o YouTube como uma rede social interessante para a criação de conteúdo, então comecei a fazer vlogs. Mas não tinha muita possibilidade, porque é uma plataforma onde é difícil crescer. Até que entrou a pandemia, e eu já tinha feito uma experiência de relatar jogos antes da pandemia, e achei piada. E a partir do momento em que entrou a pandemia, entrei com aquilo a fundo e a coisa resultou. E a partir daí, uma coisa ligou a outra, surgiu o TikTok, também experimentei publicar lá um vídeo que na altura teve visibilidade, e a partir daí, comecei a investir mais na coisa e cá estamos hoje. Foi bem dizer isto. E então qual é que foi a primeira plataforma, assim que onde chegaste assim ao alcance maior? A primeira plataforma foi o Facebook, lá está. Eu criei para aí uma página de apoio ao Porto em 2014, quiçá, e a página foi eliminada com 50 mil seguidores. Na altura utilizei um vídeo cujos direitos não eram meus para criar ali algo interessante, e a página acabou por ser eliminada. Nesse dia, no dia seguinte eu faltei às aulas, fiquei de tal forma chateado, indignado, e disse, vou desistir disto, nunca mais meto aqui os pés. Mal eu sabia que passado uma semana iria criar outra página, e essa página atualmente já passa dos 100 mil seguidores, mas foi o Facebook, curiosamente. Nós também, curiosamente, é a plataforma onde temos mais seguidores, porque já no YouTube é complicado começar. Sim, normal. E pronto, agora no TikTok, mais com a ajuda da Inês, temos feito algum conteúdo, mas mais edits, e é mesmo isso. Mas no YouTube é um bocado complicado, porque há muita gente mesmo a partilhar relatos da Antena 1 e relatos de rádios públicas em direto. Eu sei. E é complicado. É uma das batalhas que eu também enfrento. Felizmente, como é algo diferente daquilo que eu faço, e neste caso nós fazemos, pronto, eu tenho a visibilidade que tenho, mas também comecei na altura da pandemia e tive uma exposição grande e o pessoal passou-me a conhecer. Daí eu consegui ter algum bom feedback nessa batalha quanto a rádios mais conhecidas. Vocês agora vão ter de enfrentar também uma batalha ainda mais dura, porque estamos a viver uma época pós-pandemia, e durante a pandemia as pessoas eram forçadas a consumir estes produtos informáticos, porque não havia maneira de fazermos outro tipo de coisas, tendo em conta que estávamos cingidos dentro de paredes. Mas pronto, é duro.
e valorizo-vos, vocês agora começarem do zero, numa altura tão difícil que é esta para crescer, e mesmo assim, pá, independentemente dos números, sejam eles aqueles que queiram ou não, continuarem com o projeto, é de valorizar. Nós fazemos mesmo isto porque gostamos já de fazer, de relatar entre irmãos e também como é um projeto de família, como te disse, é interessante, porque não fazemos isto por... Claro que queremos uma audiência maior, mas não é o primeiro objetivo ganhar o que é que seja com isto, né? Quando se faz as coisas por gosto, no fim vai dar sempre frutos. Acredita naquilo que eu digo, porque eu também comecei unicamente porque eu gostava. Eu tive cerca de... esta conta do YouTube faz 5 anos, não tarda. Tive cerca de 3 anos onde a nível de rentabilidade, ou o que quer que fosse inexistente. Se eu continuei com isto era mesmo porque eu gostava, estás a ver? E quando assim as coisas dão certo. É esse o conselho que eu tenho ao nível disso, é que se pode dizer. Obrigado. Podes seguir para a próxima, Tini. Então, Bruno, tinha mais uma pergunta. Qual a memória do Porto te marcou mais enquanto adepto do portista? E esta pergunta é difícil de ser respondida. Difícil. Eu vou optar por dizer a primeira coisa que me veio à cabeça. Ou as primeiras 2 coisas que me vieram à cabeça. Eu lembro-me de festejar na altura, por exemplo, eu vi alguns jogos do Porto em casa do meu avô com o meu pai, nem que fosse o relato ou o que quer que fosse. Eu lembro-me, por exemplo, de festejar na altura, acho que foi o 5-0 que o Porto deu aqui no Estádio do Dragão ao Benfica, e eu estava em casa do meu avô, nós estávamos ali e era um golo, era outro, e uma criança a ver aquilo, se é que se pode dizer, um frenesim de golos tão grande, a alegria do meu avô, a alegria do meu pai e tal. São essas, a bem dizer, as primeiras memórias que eu tenho, são vivências com eles. Depois tenho algumas mais individualizadas. A primeira vez que eu fui ao Dragão, por exemplo, na altura nem sequer fui ver um jogo, mas fui ver um treino, que o Porto costumava no dia 1 de janeiro fazer um treino aberto a quem quisesse ir lá. E eu na altura fui com o meu pai. São memórias que podem não ter sido muito importantes, podem não ter sido uma conquista importante, mas são memórias que tocam. E eu também vi, eu lembro-me perfeitamente de ver a final da Liga Europa, no caso, com o meu pai. Lembro-me do golo, daquele cabeceamento de Falcão. São memórias incríveis que eu irei sempre guardar. Eu, por exemplo, no meu caso, assisti ao golo do Kelvin, aquele golo aos 92, estava mesmo ali atrás eu também me lembro dele, inacreditável, porque eu vi a trajetória da bola ali a saltar. Só acreditei mesmo quando ela entrou lá dentro e foi qualquer coisa de... O quanto eu corri em casa nesse golo. Não está escrito as voltas que eu dei cá a casa. Foi qualquer coisa mesmo. Eu por mim, não tive não tive memórias, que eu nem era nascido na altura onde o Porto foi campeão na Liga dos Campeões e pronto, das competições, mas eu, para mim, acho que os momentos mais que impressionam mais é o feito de entrar logo no estádio ali com aquela gente toda à volta. Dá sempre uma impressão, um ambiente tudo. É bonito, é verdade. Sem dúvida, concordo em absoluto. Então, e quem é o teu jogador favorito no Porto? Olha, desta época, embora já cá não esteja, eu sou forçado a dizer que é o Luís Dias. Não há hipótese, tanto que eu não sou adepto do Liverpool, o pessoal sabe, mas eu comprei a camisola do Liverpool precipitadamente por causa do Luís Dias. Foi um jogador que fez uma primeira metade da época simplesmente soberba, dos melhores que já passaram não só pelo clube como também pela Liga nos últimos, desde 2000, acredito. Está num patamar excelente no Liverpool, então diria Luís Dias, mas atualmente dos jogadores que o Porto possui, talvez, eu gosto muito do Otávio, gosto muito do Pep, mas olhando para o futuro diria Vitinho e Fábio Vieira, seriam os dois de eleição. Grandes talentos da formação. Então, e entre os jogadores que saíram agora da formação do Porto, Diogo Costa, João Mário, Vitinho, qual é o teu preferido entre eles? Lá está, teria de voltar a mencionar o Vitinho e o Fábio Vieira, são aqueles dois que eu mais gosto. Eu gosto muito do Vitinho, acho que é um jogador que neste momento já é maduro o suficiente para jogar a titular no Porto. O Fábio Vieira não tem a mesma sorte porque é um jogador com características diferentes, às vezes aquelas que o Sérgio Conceição gosta de ter em campo, então muitas vezes ele acaba por não jogar, não por não ter qualidade, mas sim porque o que o Sérgio quer é algo diferente do que o Fábio está, mas eu gosto muito do Fábio. Tem que lhe mandar um props porque ele segue-me ali no Instagram
e já tive a oportunidade de falar com ele e pronto, ainda passei a gostar mais dele por causa também disso, confesso. Eu acho que ele nos próximos anos vai mostrar ainda mais e vai Sim, subir concordo em patamar absoluto. ainda maior, de certeza. Bom, vou continuar com as perguntas e como sabemos que tu assististe ao jogo do título contra o Benfica, que sensação, como é que foi ver aquele gol do Zaidu ali ao último minuto que nos dá o título? Olha, eu vou dizer aqui algo que para muitos portistas até pode ser surpreendente. A festa que fizemos na Luz, o golo que marcamos, a história que aquele golo acarreta, marcamos aos 94, mais uma vez ali no Quai do Pano, é algo indescritível e é uma vivência única, posso dizer que é. Pá, e ainda para mais tendo em conta o clube em questão, o Benfica, que é o nosso maior rival, embora o Sporting tenha sido campeão ano passado, eu tenho e sempre tive o Benfica como o principal rival do Porto, por todos estes anos, onde tanto o Benfica como o Porto lutavam taco a taco pelo título. É sempre uma experiência única e incrível enquanto portista de vivenciar na casa do rival. Mas o sentimento que eu tive no final do jogo foi: ser campeão na casa do rival é algo excelente, mas não supera ser campeão com um dragão cheio junto dos meus adeptos. Eu pensava que fosse algo extraordinário, e é, mas seres campeão em casa com a nossa massa associativa, com um dragão lotado, todos a cantar, todos a celebrar, por uma mesma causa, por uma causa única, nada supera isso. E eu achava que ser campeão na Luz fosse estar a esse patamar, mas não. Em casa com os nossos adeptos continuo a achar que é o coeficiente máximo do portismo e da alegria. Pois, porque na tua situação acabas por te sentir em minoria um bocadinho, mesmo havendo adeptos portistas no estádio. Sim. Éramos muitos e dava para sentir o calor humano, a nossa alegria, mas na nossa cidade, na cidade que eu tanto amo, que é o Porto, junto aos nossos adeptos, a dimensão que seríamos, o facto de toda a gente lá estar feliz pelo mesmo propósito, ao contrário de na Luz e em Lisboa, é diferente, é um sentimento diferente. Mas com isto não digo que seja mau, como é lógico, por amor de Deus. Podia ser bom. E então, com a época do Porto, o que é que achaste das prestações do Porto e qual foi o teu momento favorito, o momento que te marcou mais na conquista do título? Toda a temporada. Pronto, é muito como eu tinha dito. Eu acho que o Porto não começa o campeonato bem, tendo logo perdido alguns pontos importantes, nomeadamente aquele empate frente ao Marítimo. Conseguimos dar muito bem a volta ao contexto e no que toca a momentos decisivos da época, eu acho que seriam os clássicos, porque em 4 acabámos por vencer 2 e empatar 2. Empatámos 2 contra o segundo classificado e vencemos os 2 contra o terceiro, e eu acho que isso acabou por ter um papel muito importante. Isto a somar a todas as vitórias que tivemos no Dragão, tendo em conta que só empatamos 2 jogos, e é sempre importante em casa vencer os nossos jogos, então seria por aí. Ok, e a nível europeu, onde fomos menos felizes, achas que podíamos ter ido mais longe na Liga Europa? Na tua opinião? A nível europeu, eu não consigo deixar de frisar o meu desalento, fiquei extremamente desiludido, não pela Champions em si. Eu acho que o Porto foi um bocado prejudicado e infeliz, sobretudo no patamar da finalização, embora fosse um grupo difícil e aceito a eliminação, eu acho que mesmo assim podíamos ter conseguido algo mais com uma sorte diferente. A nível da Liga Europa, uma desilusão total. Eu acho que o Porto com outra gestão conseguiria perfeitamente ter passado a eliminatória. O sonho de todos os portistas era chegarmos à final e levar a final de avante, e tendo em conta o que aconteceu nesta Liga Europa, com um plantel quiçá um bocadinho mais vasto, a gestão poderia ser outra e eu acho que podíamos ter terminado a Liga Europa de outra maneira, e sim, foi uma desilusão, esperava claramente algo mais. Eu também tenho a mesma opinião que tu. Acho que o Porto desvalorizou um bocado a competição. Sem e dúvida. acho que até já nem é o primeiro ano. Não, Pronto. a última vez foi igual. Sempre vamos parar a Liga Europa, isto acontece. Sim, mas acho também que depois de termos perdido Luís Dias, depois também Sérgio Conceição já estava um bocado com receio e não queria estar a arriscar muito. Tínhamos que assegurar o campeonato e as outras competições. Sim, foi muito por aí. O Luís Dias era uma peça importante na equipa. A partir do momento em que o perdemos, sabíamos que a equipa já não estava tão
não é decisiva, mas o Luís Dias conseguiria tirar coisas da cartola que sem ele a equipa tem que dar mais como um todo, não pode recair tanto em individualidades. E pronto, como o plantel é curto, ele acabou por fazer alguma gestão com vista ao campeonato, mas pronto, não deixa de ser um bocado uma desilusão, até pelo adversário em si, que era completamente defensível, com outra mentalidade, se é que se pode dizer. E visto como eles têm jogado também na Liga Francesa, porque nós, como estamos aqui em França, seguimos um bocadinho e é um bocado desolante, mas pronto. Vamos deixar aqui o resto das perguntas para a Inês. Força. Olha, Bruno, imaginando que para a próxima época o Sérgio Conceição sairia e tu serias o treinador do Porto. Ok. Estavas neste plantel e tinhas de fazer algumas alterações. Quem é que seriam os jogadores-chave que tu pensarias em contratar? Jogador-chave. Isto dito nesta altura é um bocadinho... Nem sei como é que é de adjetivizar, até porque este jogador em questão deu-nos uma alegria imensa, que foi o golo que marcou na Luz. Contudo, eu acho que um golo não pode apagar as coisas más que ele, neste caso, possui. Eu acho que o Zaidu é um jogador trabalhador, ele tem evoluído. Ainda assim, ele não consegue ser um jogador suficientemente estável. Ele faz boas exibições, mas em outras peca em coisas que acabam por ser decisivas, e eu ainda não vejo nele, pelo menos nesta altura para já, qualidade suficiente para assumir o lugar no 11, por exemplo, para jogos de Champions, onde o Porto tem responsabilidade máxima. Ao nível de reforçar a equipa, eu acho que seria importante reforçar o corredor esquerdo, a lateral esquerda, até porque o Wendel veio e ainda não me transpassou aquela confiança que um jogador tem que dar. Então seria por aí. A lateral direita com o João Mário e até com o Pepe e com uma eventual vinda do Manafá, que é um bom suplente, acho que está bem comatada. O Galeno veio e ainda não me deu... O Galeno já cá tinha estado e não me deu aquilo que eu achava para aquela posição que era necessário. E ele veio e continua sem dar. Não sei até que ponto seja uma opção, precisaríamos de um criativo adicional. Quanto ao ataque, coisa que tem falhado nestas épocas passadas, eu acho que atualmente estamos bem, até pelo Daniel Loader que temos na equipa B, que é um excelente jogador. Então, na minha opinião, seria por aí. O corredor esquerdo, tanto ao nível da lateral como a nível de um extremo. Ok. E a nível, no flanco direito, mudavas alguma coisa ali com o João Mário a titularíssimo ou mudavas algo? É assim, eu gosto do João Mário, não se pode dizer que a nível defensivo seja um lateral irrepreensível, ele ataca bem, até porque ele foi formado a médio direito, se não estou em erro. Ele está agora a sofrer uma adaptação ao lateral, pode não ser o melhor, mas eu acho que olhando para a equipa há posições que merecem uma atenção redobrada. Sobre o jogador que atua na direita com um papel mais ofensivo, temos o Otávio, que muitas vezes descai do corredor para o centro, temos o Fábio Vieira, o Pepe. Pronto, não são extremos puros, o Pepe até que é o jogador que mais se assemelha a isso, mas eu acho que é uma posição onde, por exemplo, o Otávio está rotinado a fazer e que comparativamente com o corredor esquerdo não se sente tantas lacunas. Acho que era mais por aí. Ouvindo estes rumores que têm surgido de um possível regresso de Alex Telles, visto a forma como ele saiu em 2020, se não estou em erro, gostarias de o ter de volta ou ficaste com aquela mágoa que alguns esportistas ficaram na altura que ele saiu? Falar do Alex Telles remete a isso mesmo. É um jogador que deu imenso ao clube, mas a maneira como ele sai, não crucificando o jogador, porque já houveram muitos outros que saíram de piores maneiras, mas também não foi a melhor. Ele, de certa maneira, que acabou por forçar um pouco a saída com vista a uma eventual titularidade na seleção brasileira, titularidade não, mas sim a convocatória em si. Então é aquele vai, não vai. Ainda assim, olhando para a qualidade que ele tem e pelo amor e carinho que tem pelo clube, que todos nós sabemos que tem, eu colocaria isso de parte e receberia de braços abertos. Embora, lá está, a maneira como ele tenha saído não tenha sido a mais correta. Também não foi uma facada no coração, mas pronto, poderia ter sido diferente. Quem recebeu de volta o Marcano, acho que recebe qualquer um. Pois. É a realidade. De facto.
Olha, depois de Pinto da Costa, que é o nosso presidente já há mais de 40 anos, é 40 anos disto, como eles dizem, e tem Exatamente, sido 40 anos muito felizes. sem dúvida. Quem gostarias de ver como presidente a seguir ao Pinto da Costa? Esta é uma pergunta complicada porque eu não consigo ver o Porto sem o Pinto da Costa. Eu sei que ninguém é eterno, mas quando me perguntam se eu tenho algum ídolo ou qual a pessoa que eu mais gosto no futebol, eu posso sempre mencionar vários jogadores, como é o caso do Hugo Ramos e assim, mas para além dos jogadores que são importantes, fora das quatro linhas há sempre um pilar a vacilar, e no nosso caso é o Pinto da Costa, que fez do Porto o clube que é hoje, e o Porto, ninguém está acima do Porto, mas o Porto deve-lhe tudo, porque o Porto sem ele duvido que fosse o que é hoje, e eu tenho um carinho muito, muito especial. Pá, eu tenho um autógrafo dele entre outras coisas, e é das pessoas no futebol Clube do Porto que eu sem dúvida alguma mais valorizo e estou agradecido por tudo que fez pelo clube. Sem ele, epá, eu colocaria a opção do André Vilas-Boas, sinceramente. É uma opção que nós também partilhamos, porque é alguém já com uma certa sabedoria e com um certo saber estar. É da casa também, É da casa também. é muito importante. E mesmo a nível internacional é mesmo uma pessoa que sabe estar e que tem uma cultura, A postura, sim. a postura necessária para um presidente do Futebol Clube do Porto seria uma boa Tem opção. tem muito patismo, que é o mais importante neste caso. Pois, também. Exatamente. É o critério Fundamental. É importante, fundamental. é importante. Pois também sabemos que está lá, que é um homem que foi embora do Porto na altura, né? Foi complicado, os Pois foi. adeptos não gostaram muito do que ele fez, mas acho que também para mim acho que ficava também bem para o Porto. Mas Mas eu acho- depois também está lá Vítor Bahia, né? E é sempre complicado. Muitos adeptos do Porto querem na presidência depois de Pinto da Costa. Quanto ao André Vilas-Boas, eu acho que isso já são um bocadinho mágoas passadas, pelo menos pelo que eu vejo atualmente, toda a gente nutre um carinho diferenciado por ele. Existem outras opções também para a presidência do Porto que já me falaram, nomeadamente o presidente da Câmara do Porto, que pode ser uma das opções mais vincadas nessa perspectiva, mas para mim, não percebendo muito de SATs, políticas e de questões financeiras, ao nível de pessoa, o André Vilas-Boas seria a minha eleição. Olha, uma última pergunta, já sem sequer ter a ver com o Porto, mas sim uma pergunta mais pessoal para ti. Sabemos que integraste a equipa do Tondela como streamer de FIFA. Como é que surgiu esse convite? Como é que tens levado essa experiência? E se pretendes que seja algo que leves para a tua vida profissional futuramente? Olha, sobre isso, eu comecei esse projeto tendo sido contactado por, na altura, duas equipas de esportes com projetos similares. Eu, na altura, olhei para aquilo e pensei, ok, por que não aliar-me a uma equipa que tenha também futebol, tendo em conta que é a minha paixão. E as equipas que me vieram logo à mente foi o Porto, como não poderia deixar de ser, não vou estar aqui a dizer se sim ou se sou, essa é a realidade, e o Tondela, em primeiro lugar, porque o Tondela no que toca a esportes é uma equipa muito forte, e eu conheço muita gente já dentro da equipa, e sei que eles tinham um projeto no que toca a streamers e tudo mais. Depois de analisar ambas as equipas, o Porto não tem nenhum projeto para streamers, pelo menos pelo que eu saiba, tem a equipa de profissionais, mas neste ramo em que eu atuo ainda não tem nada. Eu contactei o Tondela então, expondo-lhes a situação, disse-lhes que na altura tinha recebido uma proposta para ingressar num projeto similar que eu achava que eles também tinham, e perguntei-lhes o que é que seria da minha entrada antes na equipa deles, tendo em conta que já conhecia a ABCD, gosto do clube em si, muito também porque eu fiz 1001 modos de carreira, tipo ano passado e há 2 anos, e sempre surtiu efeito. E eles analisaram a situação e receberam-me de braços abertos. São pessoas incríveis, têm um projeto incrível, não tem nada para estar relativamente a eles, e estou satisfeito onde eu estou. Se algum dia o Porto quiser fazer algo neste aspecto,
pá, aí seria hipócrita dizer que não pensaria no assunto, e acho que a minha resposta para qualquer pessoa está à vista. Será que há aí uma cláusula de rescisão que terão de bater? Ou... Pá, a cláusula de rescisão nunca haveria. Pá. O Porto é dos meus amores, juntamente com a minha família e amigos, portanto nunca haveria entraves entre mim e o Porto. Eu cederia naquilo que fosse necessário pelo clube. Não há problemas relativamente a isso. Pá, é amor, o que é que se há de fazer? Nós vamos fazer questão de entregar este cheiro ao Porto para que eles tenham isso em conta. Olha, de perguntas, nós estamos terminados. Se quiseres fazer tu alguma questão, está à vontade. Olha, deixar só aqui um à parte, sim. Como vocês sabem, eu crio conteúdo de futebol não só para o Porto, como também para o futebol em geral. Isto, no que toca a rivais, também o faço. E muita gente me perguntou se eu ingressaria em algum dos rivais neste projeto de esportes, caso a proposta me fosse feita. E a minha resposta aí seria não. Eu, como eu disse, crio conteúdo para os rivais, porque eu acho que o futebol não tem de ser levado apenas de uma maneira. Podemos analisar os jogos de forma aberta sem termos palas, que é aquilo a bem dizer que eu faço. Agora, representar um clube que é rival ao meu, aí o meu amor pelo Porto seria demasiado forte para o fazer, e isso aí nunca aconteceria. É apenas uma curiosidade. Sobre perguntas, quais são os vossos passos? O que é que vocês pensam fazer no futuro? Porque começaram pelos relatos, tomaram a iniciativa do podcast, agora estas entrevistas que eu acho que também têm pernas para andar. Têm alguma novidade em mente para este ano? Para além disto? Ou ainda estão a ver mais ou menos como é que as coisas funcionam? Queres contar tu, Tininho? Não sei, pronto, o nosso projeto de nós dois assim grande, O nosso objetivo, objetivo, que era um sonho, era poder ir a relatar ao Dragão, né? Porque é sempre uma Isso coisa era lindo. incrível, né? Sem dúvida. Mas não sabemos se isso, mesmo a nível jurídico ou profissional, é possível. Teria qualquer coisa mesmo Isso seria excepcional, excelente. seria excelente. Sem dúvida. Mas é o nosso objetivo, é um sonho. Não sei se, Eu acredito que ele vai se concretizar. Não sei se será possível, mas seria qualquer coisa mesmo. E para já, pronto, vamos continuar com estas colaborações, com este programa do Olhar do Dragão. E vamos com isto. Sim, e depois também, como nós também só fazemos mesmo rádio, comentar os jogos, tu, por exemplo, Bruno, fazes mais Faz mais FIFA conteúdo. e pronto, fazes Sim. conteúdo, e então por isso também deve-te ajudar, não? No YouTube. Sim, vocês estão ajuda-te um bocado. focacionados apenas no Porto, lá está. Eu sou portista, mas o meu conteúdo abrange o futebol em geral. O futebol nacional é aquilo que eu mais toco, depois temos algum futebol internacional, como também é o caso, e o FIFA, portanto o meu conteúdo não é tão específico quanto o vosso. Então, também A verdade é que nós também não temos muito tempo para mais, porque a Sim. nível profissional e pessoal já também praticamos desporto, futebol e pronto, e quando já para nos reunirmos para relatar o jogo às vezes é complicado durante a semana, às vezes até nem relatamos porque não podemos fazê-lo e pronto, já relatamos os jogos do Porto, que para nós é o essencial. acredito. É algo difícil de colmatar. Eu próprio penso no futuro, porque eu tirei há 2 anos um gap year da universidade, derivado à pandemia. Tive a sorte de conseguir, ou pelo menos estar a conseguir, ser full-time streamer, variando das lives com algumas parcerias, mas próprio este ano ainda tenho a decisão novamente de tomar se quero ingressar já na Universidade Social, que ainda posso adiar um pouco mais, e entre outros projetos que eu também estou ligado que no futuro serão revelados, mas para já também não posso tocar muito no assunto. Tem que ficar confidencial. É isso. Deste lado nós estamos terminados, fizemos todas as perguntas que queríamos e novamente te agradecemos pela tua participação e por o teu cuidado em responder às nossas perguntas. Não sei se eles querem dizer alguma coisa. Não tenho mais nada. Para mim também está tudo. Olha, eu quero agradecer-vos pela oportunidade. Para mim, fazer parte de qualquer tipo de projeto ligado ao Porto é sempre algo positivo, ainda para mais com pessoas que sentem verdadeiramente o clube, e eu valorizo muito isso.
quem sente e partilha do mesmo sentimento que eu, portanto, na verdade eu é que vos tenho que agradecer pela oportunidade. Pronto, nós depois vamos preparar então a entrevista em completo para o YouTube. Claro que algumas coisas podem acabar por estar cortadas, mas assim, as perguntas, o essencial, estará no YouTube e no nosso Facebook um pouco antes da live do jogo do domingo. Vamos também fazer alguns mini clipes para o TikTok, depois se quiseres eu envio-te tudo por WeTransfer e depois se quiseres também partilhar algum conteúdo tu, nós damos-te o clipe em totalidade, se quiseres usar de alguma forma. Obrigado. Vou ter isso em consideração, até por norma. No TikTok lá está, é um bom conteúdo para se fazer. Eu acho que é algo bom. E depois a nível do Instagram e etc, nos stories e assim eu depois dou, eu partilho que é para a malta que esteja curioso ou interessado em ver também, tem essa oportunidade. É na boa. Ok, pronto. Olha. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Olha essa. E vamos mantendo a contato. Fica bem. Ok. Um abraço. Um abraço, Bruno. Tchau. Fiquem bem. Tchau.